Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quarto dia dessa semana DJI Enterprise, esse projeto parceria Santiago e Sintra, Geotecnologias e DJI. Então hoje eu tenho o prazer aqui em receber o Paulo Henriques da Geodata, nosso representante Santiago e Sintra no estado de Ceará, e o Roberto da Global Drones, tudo bem? Então ele vai ser a grande estrela da nossa apresentação de hoje, tá? Então só lembrando, né, que qualquer dúvida que vocês tiverem aí da apresentação e até do nosso bate-papo depois da apresentação, é só deixar abaixo do vídeo aí, que em outra oportunidade, tanto eu como o Paulo, até mesmo o Roberto, a gente pode estar respondendo a sua dúvida, beleza? Então, bom, vou passar a palavra para o Paulo Henriques então se apresentar, falar um pouquinho da Geodata e em sequência o Roberto vai falar um pouquinho da Global Drones, tudo bem? Vamos lá então. Paulo, palavra com você. Olá a todos, tudo bem? Paulo Henriques aqui falando da Geodata Engenharia. Nós somos representantes Santiago e Sintra aqui no estado do Ceará, né? E comercializamos, né, todas essas tecnologias que nós vamos ver hoje, né, com relação aos drones, além de outros equipamentos topográficos e geodésicos. Nós temos aqui mais de 20 anos de mercado, né? Eu tenho habilitação para GeoInfra, né? E especialidade em geotecnologias, né? Software de processamento, drones, estações, GPS, né? Então, para mim é um imenso prazer, né, estar aqui com vocês. E agora eu passo a palavra para o Roberto, da Global Drones. Um abraço. Bom dia a todos, meu nome é Roberto Ramos, sou piloto comercial, instrutor de voo de helicóptero e sócio da Global Drones, aqui de Florianópolis. Nós somos uma empresa especializada em inspeção, captação de imagens e filmagens e registros digitais para inspeções de infraestruturas, tanto residenciais como industriais e de fornecimento de energia. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, o trabalho de inspeção de linhas de transmissão e distribuição de energia e um pouquinho sobre os casos que já tivemos aqui e os cuidados que devem ser tomados para esse tipo de trabalho. Bom, agradeço aí a apresentação dos dois. Então, Roberto, sinta-se à vontade aí em compartilhar a sua apresentação e muito obrigado aí pela presença. Então vamos começar. Vou falar um pouquinho sobre a nossa empresa e os casos de trabalho que tivemos referente à inspeção de linha de transmissão. A nossa empresa ela foi fundada em 2018 e a nossa sede é aqui em Florianópolis. Somos 5 sócios fundadores. Entre os sócios, no nosso quadro, estão administradores, advogados, engenheiros civis, eletricistas, engenheiros de software, técnico e piloto profissional, comercial. Nós somos especializados na exploração de serviço de modalidades de drones, pesquisa e desenvolvimento de produtos e fabricação e montagem de aeronaves remotamente pilotadas. São projetos que nós temos em andamento. O nosso segmento de atuação é, em primeiro lugar, inspeção de infraestruturas críticas, que são todas aquelas infraestruturas que correm risco de algum tipo de problema se eventualmente houver uma pausa ou um problema em fornecimento. O que seria isso? Barragem, linhas de transmissão. Então, nós trabalhamos, esse é o nosso foco principal. Atuamos com construção civil, que seriam as inspeções, perícias, meio ambiente, também, nesse caso perícia, mapeamento agropecuário, recadastramento imobiliário, perícia, como eu já havia comentado, vigilância e segurança, efetuamos voos noturnos, busca e salvamento, publicidade e propaganda e a fabricação de montagens de aeronaves. Quais assuntos eu vou abordar hoje com vocês aqui? Seriam especificamente a nossa atuação na infraestrutura crítica, que são inspeções de infraestruturas de linhas de transmissão e distribuição de energia. Vou falar sobre as nossas soluções, os diferenciais que hoje são claramente constatados quando você faz esse tipo de trabalho de expansão com drone e da maneira tradicional, a nossa aeronave e o sensor que utilizamos aqui na região sul. Nesse caso, o sensor, eu me refiro à câmera. Requisitos obrigatórios de operação, planejamento operacional. Vou citar um caso que tivemos aqui, de um trabalho que realizamos uma linha de transmissão Garcia Roçado, na Grande Florianópolis.
Serviços complementares que oferecemos é a conclusão. Então vamos começar falando então sobre o assunto, energia, inspeção de infraestruturas de linha de transmissão e distribuição. Quais são os trabalhos que nós desenvolvemos aqui em Florianópolis, na região sul? Mapeamento da área de construção de linha, fazemos todo o estudo do terreno, realizando o ortomosaico do corredor onde vai ser feito o trajeto da linha. Realizamos o estudo do relevo, fazendo as linhas de níveis, MDT, MDS, que são modelos digitais de terreno, modelos digitais de superfície, entre outros serviços. Inspeção visual e térmica dos componentes, tais como a condição estrutural das torres, a cadeia de isoladores, as conexões das linhas, o monitoramento da faixa de servidão do trajeto da linha, monitoramento de vazão urbana próxima à linha de transmissão e a realização de inventário de rede. Então, quais são os diferenciais que hoje são claros na operação? A inspeção tradicional, como vocês podem ver, ela é uma operação muito mais lenta, porque implica uma logística muito maior risco aos trabalhadores, alto custo de mão de obra, você vai precisar de mais pessoas com cursos específicos, nesse caso, por exemplo, o NR35, entre um deles, que é a habilitação para trabalhar acima de 2,10 metros. Você tem uma carência do registro de imagens, a falha humana pode ser um grande fator também, nesse caso que as pessoas estão escalando as torres, e a demora na entrega do relatório. Em comparação com o trabalho feito com a coleta de imagens digitais por drone, você tem uma maior produtividade da sua equipe, uma melhor qualidade visual, inclusive para a geração de relatórios, baixo custo com logística. Normalmente, quando nós realizamos esse trabalho, vão no máximo 3 pessoas, normalmente 2, quando realizamos esse tipo de inspeção. Uma baixa ocorrência de falha humana, normalmente já temos toda a nossa missão programada, quais são os perfis de localização das fotografias e o posicionamento da aeronave, acesso rápido aos locais de difícil alcance, o georreferenciamento dos dados coletados, todas as imagens que nós registramos, as fotos, tanto as térmicas quanto as fotos RGB, elas já saem com a coordenada geográfica. Tem a segurança dos trabalhadores e a agilidade na elaboração da entrega do relatório. Vou falar um pouquinho agora sobre a nossa aeronave. Aqui na Global nós utilizamos o DJI Matrice 210 RTK. Por que nós optamos por essa aeronave? Inicialmente, o nosso foco de trabalho foi a linha de inspeção. Foi inspeção de subestação e linha de transmissão e distribuição. Essa aeronave, ela é uma aeronave utilizada para o tipo de inspeção industrial. Ela tem uma resistência é como se fosse um campo, ela bloqueia algumas interferências eletromagnéticas geradas por estruturas metálicas e por próprias estruturas energizadas. Então, essa foi o fator principal que nos fez escolher por essa aeronave. O alcance de operação dessa aeronave são 7 km, autonomia 38 minutos, sem o sensor. Isso também depende muito da velocidade do tempo, da velocidade do vento, as condições climáticas. Resistente a poeira e respingo, IP43. Resistente à interferência eletromagnética, que eu já havia comentado. Nossa carga máxima são 2,34 kg, que seriam, poderia colocar perfeitamente 2 câmeras. Resistência máxima ao vento 10 metros por segundo e a velocidade máxima 23 metros por segundo. Já o nosso sensor, que eu havia comentado no início, a câmera é a DJI Zenmuse XT2. Essa é uma câmera que foi fabricada pela DJI em parceria com a FLIR. Acredito que todos que estão nos assistindo sabem que a FLIR é uma das marcas, uma das empresas e marcas mais reconhecidas em equipamentos de captação de imagem infravermelha. Então essa câmera foi feita em parceria com eles. O formato de exibição de vídeo digital é 640 por 512 ou 336 por 256. Taxa de quadro de 30 Hz.
sensor de 1.1,17 cmOS, os pixels efetivos da câmera digital 12 megapixels, que supre a nossa necessidade. Um pouco mais adiante eu vou falar sobre alguns modelos de aeronaves que foram lançadas não tão recentemente, mas elas possuem uma resolução muito melhor, mas essa também, o nosso tipo de trabalho atende muito bem. Resolução do vídeo 4K Ultra HD e Full HD 1920 por 1080. Quais são alguns diferenciais que eu posso listar sobre esse sensor que faz a grande diferença para esse trabalho de linha de inspeção? Resistência desse sensor IP44, ela possui uma função isotérmica que foca variações em pontos específicos de temperatura para determinar o que é importante. Nesse caso, por exemplo, cadeias de isoladores ou até emendas de fio, essa função ela é fundamental para a gente conseguir atingir nosso objetivo. Tem a opção Picture in Picture, que te permite inserir a própria imagem da RGB em um quadro com a câmera térmica junto. O Quick Track, que trava e rastreia pontos de temperaturas elevadas. Ela também possui um alarme de temperatura para alertar os seus componentes com defeito, muito útil na inspeção de painéis fotovoltaicos, que também é um tipo de serviço que oferecemos, além de 12 opções de paletas de cor. Então, sem essa ferramenta hoje, para realizar o trabalho que nós realizamos, seria praticamente impossível. Hoje, há outros tipos de câmera, há outros tipos de drone que até supririam, só que essa, no nosso ponto de vista, nós optamos por essa por ser, até o momento, quando nós adquirimos a nossa aeronave e o sensor, a mais indicada. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os requisitos para você operar uma RPA. Em primeiro lugar, você tem que ter uma aeronave que seja homologada pela Anatel. Depois você tem que ter o cadastro da aeronave e o operador de equipamento na ANAC, no sistema CISANT. Cadastro no DCEA, que é o sistema SARPAS. Autorização do Ministério da Defesa, caso a sua empresa tenha interesse em fornecer um serviço de aerolevantamento. O manual da aeronave, isso é básico, qualquer operação que você faça em campo você tem que levar um manual. Análise de risco, e no RBAC 94E da ANAC, ali especificamente como tem que ser o preenchimento. Seguro reta e o diário de bordo. O diário de bordo, eu coloquei esse asterisco porque é opcional. Você não necessariamente precisa levar, só que nós, como empresa, nós levamos porque registramos o início da nossa operação, o momento que nós acionamos os motores até o momento que a gente corta os motores, quanto tempo de voo. Essas são as publicações importantíssimas para quem tem interesse em começar a atuar nesse ramo, leitura indispensável. O primeiro que nós temos aqui do lado esquerdo é o RBAC 94, que é a publicação da ANAC, que trata das classes de drones, emissão de licenças, de certificados e seus requisitos. Logo em seguida temos a ICA 140, que recentemente foi feita uma atualização agora em julho de 2020, que trata da regulação do uso de aeronaves remotamente pilotadas no espaço aéreo brasileiro. Importantíssima também. Ali você vai conseguir ver quais são os parâmetros de segurança, por exemplo, se você for próximo a um heliponto ou próximo a um aeródromo controlado. E dentro dessa regulamentação, não exatamente dentro, mas conjunto a essa regulamentação, que é a principal, temos o Manual do Comando da Aeronáutica, o 51, por exemplo, que trata do uso exclusivo para operações de emergência. O 563, uso para proveito da administração pública, federal, estadual e municipal. Então, todas essas publicações são importantíssimas. Na portaria normativa do 101 do Ministério da Defesa, para quem tem interesse em realizar mapeamento de trajetos de construção, você precisa ter conhecimento dessa portaria. E o que acarreta o não cumprimento dessas exigências, tanto da ANAC, quanto do DCEA e quanto do Ministério da Defesa? Eventualmente, você pode incorrer em crimes de contravenções ou crimes no Código Penal mesmo. Essa parte da apresentação eu não vou especificar, porque isso, para quem quiser, eu posso disponibilizar essa apresentação e essa parte específica, que trata de todas as possíveis penalidades que você pode sofrer.
se você não cumprir as exigências feitas por esses órgãos. Então vamos lá, agora eu vou falar um pouco do checklist de planejamento da Global Drones, quando a gente vai iniciar uma operação, seja de inspeção de linha de transmissão, seja de uma construção civil, de uma inspeção de torres eólicas. Então, em primeiro momento, o que a gente faz? A gente verifica a localização exata da operação. Por quê? Muitos casos, vou falar sobre a nossa empresa, nós não temos acesso ao local específico onde dará início à operação. Nós recebemos um arquivo KMZ do Google Earth e nós fazemos a pesquisa. Então, é importante que você tenha essa localização exata para você iniciar todo o estudo que vem após, que é confirmar se há restrições no espaço aéreo onde ocorrerá o voo. Às vezes você vai fazer inspeção numa determinada estrutura, onde é um aeródromo próximo. Então, você sabe que ali, dependendo da proximidade do aeródromo, tanto o sistema da DJI não vai impedir que você efetue seu voo, como a própria regulamentação. Checar NOTAMs. Os NOTAMs são avisos aos aeronavegantes. Às vezes você vai efetuar um voo, já aconteceu, da gente realizar um mapeamento numa devida extensão, onde próximo havia um lançamento de paraquedistas. E onde é que a gente soube essa informação? Pelos NOTAMs. Pela coordenada geográfica onde você vai iniciar a sua operação, os NOTAMs eles te informam onde está acontecendo algum tipo de atividade específica no espaço aéreo. E ali a gente sabia que ia ter show de paraquedistas. Checar a previsão do tempo, fundamental, antes de você realizar seu deslocamento. Solicitar e informar a operação no sistema SARPAS. Esse é o sistema do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que todo operador de aeronave deve fazer o preenchimento. Enviar um informativo para as pessoas em torno do local da operação. Isso normalmente quando a gente vai fazer algum tipo de operação de inspeção de uma linha seja numa subestação ou seja numa torre de telecomunicações, por exemplo, que às vezes tem aquele casebre que fica ali, os trabalhadores, a gente tem que informar, porque de acordo com a regulamentação você só pode operar a tua aeronave com afastamento de 30 metros das pessoas, ou a não ser que elas sejam anuentes. Então você tem que fazer esse informativo. Verificar as atualizações do firmware e carregar as baterias. Já ouvi casos de conhecidos que ao ligar a sua aeronave, obviamente você sempre vai ter que fazer calibrar o compasso, tudo isso, mas teve pessoas que quando ligaram e foram iniciar a sua operação, estavam com software desatualizado, seja software atualização de bateria ou do próprio software. Então, isso é importantíssimo. Antes de você se deslocar ao local, você fazer essa verificação. Realizar o plano de voo nos aplicativos de mapeamento, seja o aplicativo, pode ser tantos aplicativos que há no mercado, você faz a sua configuração, faz o plano de voo e você salva ele offline, justamente para você não ter problemas, porque geralmente são locais muito inóspitos que nós vamos. Preparar a documentação de porte obrigatório, que são aqueles documentos que havia mencionado anteriormente. Solicitar o acompanhamento do pessoal designado pelo contratante. Inclusive, nessa foto, onde vocês podem ver essa pessoa que está caminhando, esse foi o responsável que nos acompanhou no dia dessa inspeção. Essa foi uma linha de transmissão que fizemos uma inspeção no Rio Grande do Sul, que mais à frente eu vou comentar um pouquinho sobre ela. E preparar mantimentos e vestimentas adequada para o local de operação. Quando nós fazemos, pelo menos, isso no nosso caso, quando realizamos inspeção de linhas de transmissão de trechos longuíssimos, a gente sabe que a gente vai passar praticamente o dia inteiro, ou no meio do mato, ou em alguns lugares que talvez tenha um restaurante, então você tem que ir com a roupa adequada e você tem que levar um pouco de água, principalmente, e um pouco de comida. Na operação do voo, do pré-voo e do voo, inspecionar a localização exata da operação, que é aquela informação que você obteve desde o início, você fez a inspeção pelo Google. Às vezes você não pode ir ao local. Então, ali no momento da chegada no local, você vai verificar se há obstáculos próximos, se há alguma coisa que impeça realizar o teu voo com segurança. Observar as condições meteorológicas, informar o início da operação às pessoas ao redor. Isolar a área de operação conforme a regulamentação, isso se houver aquele caso de pessoas não anuentes, tem aquela questão dos 30 metros. Realizar o checklist de equipamentos, a bateria, o compasso, os sinais satélites de RTK. Ajustar o return to home conforme os parâmetros de segurança.
Às vezes você vai fazer uma inspeção de uma edificação, de uma torre de telecomunicações de celular, e você está do outro lado da torre e está com pouca bateria. Se você não configurar a tua altitude numa altura correta, você corre o risco de, quando ele fizer esse procedimento automático, colidir com a estrutura. Configurar a câmera conforme o perfil de operação. Esse caso seria falando um pouco sobre a câmera térmica. Dependendo do tipo de estrutura que você for realizar a captação e a leitura, alguns parâmetros devem ser modificados. A emissividade do material que você vai registrar, a umidade do ar, todas essas questões você tem que verificar antes e configurar a sua câmera. Realizar um voo pairado por 20 segundos, isso também é um cuidado que nós temos para verificar se todos os instrumentos estão atuando conforme, se não está tendo nenhum tipo de problema de link entre o rádio e a aeronave. Testar os controles, monitorar o enlace de RPA e o controle, como havia comentado, e manter a operação conforme o perfil de voo selecionado. Nossa aeronave é uma matriz, como havia comentado, o DJI Matriz 210 RTK. Nós operamos a nossa aeronave sempre em perfil de voo visual e o E-Veloz, onde você tem uma pessoa, um observador que te auxilia quando você perde o contato visual com a tua aeronave. Checklist pós-voo. Desligar a aeronave conforme determinado no manual, inspecionar a aeronave, desacoplar o sensor de captura de imagem, desconectar as baterias, assegurar que as imagens foram coletadas conforme a solicitação do cliente. Às vezes o teu cliente sempre está próximo ali, pelo menos conosco isso que acontece. Vamos fazer uma inspeção de uma linha de transmissão, ou o engenheiro está ali acompanhando, ou tem algum técnico ali da rede acompanhando e solicitando, eu quero uma captação de imagem daquela cadeia de isolador, daquele grão. Então, e às vezes isso é comum. Ao pousar a aeronave, na hora que você vai começar a desmontar, ele se lembra de um pequeno detalhe que não foi registrado. Então é sempre bom você repassar, porque em algum momento você vai precisar decolar novamente para registrar o que faltou. Registrar a operação no diário de bordo, o que fazemos aqui, limpar a aeronave e carregar as baterias. Agora eu vou falar um pouco de um caso que nós realizamos aqui na Grande Florianópolis. Essa é uma linha, é a linha Garcia Roçado. Essa linha, ela parte de uma região que é ao caminho da serra aqui de Santa Catarina, chamada Angelina. É lá que é a barragem. E ela vem descendo até a cidade de São José, que já é na Grande Florianópolis. É a cidade que fica ao lado. Então, essa região ela foi basicamente feita ali na região continental da Grande Florianópolis, onde verificamos os isoladores, corrosão na estrutura, temperatura das emendas das linhas, ninhos de pássaro, que também é muito comum, e atos de vandalismo. As pessoas perguntam, mas quais são os atos de vandalismo que nós vemos? Há diversos atos que as pessoas normalmente não observam em linhas de transmissão, mas é muito comum que a gente consegue visualizar. São aqueles sapatos que jogam nas linhas, e tênis e disparo de arma de fogo nas cadeias de isoladores. Então isso é muito comum a gente verificar. Essa linha especial, ela possui 47 quilômetros e 147 estruturas. Ela é uma linha de 138 kV. Então, o que nós fizemos inicialmente? Solicitamos o arquivo KMZ e colocamos a imagem no Google. Como vocês podem observar, eu sugiro isso a todos os operadores de drone e empresas que realizam algum tipo de trabalho, seja de inspeção, seja de mapeamento. Vocês podem ver que há pontos onde há uns helicópteros vermelhos e outros são verdes. Isso são helipontos homologados. E há inclusive um aeródromo ali, o SSKT. É o Aeroclube de Santa Catarina. Então, eu sugiro, eu sempre, com as pessoas que eu converso que operam com drone, eu sempre digo o seguinte: vocês têm que incluir não só a informação que você recebe do cliente, mas a informação que vai dar segurança na tua operação. Nesse caso, a gente já faz essa identificação desses helipontos e aeródromos, justamente para a gente saber qual vai ser o passo além, o que a gente vai precisar verificar. Então, nesse caso, a gente, nesse trajeto da linha específico, próximo às torres 123, 124, 125, 126,
que está marcado 123, 124, 125 e a 126, sim, que está marcado em azul, foi onde nós fizemos o trabalho de inspeção. Alguns componentes que eles tinham em dúvida, o que precisava ser feito, precisava de um registro digital mais aproximado. E então, o que a gente consegue ver ali? Ali tem um aeródromo, que é o Aeroclube de Santa Catarina. O eixo da cabeceira da pista, com a distância da linha, se não me engano, era 1,9 quilômetros. E a gente sabe que pela regulamentação você tem que respeitar, de acordo com o teu perfil de voo. Nesse caso, foi uma operação relativamente simples. Nós operamos de acordo com o princípio da sombra, que ele é um perfil de voo que você executa teu voo com um distanciamento horizontal máximo da tua estrutura de 30 metros e 5 metros vertical. Então, para efeitos de espaço aéreo, aeronaves tripuladas, seja de asas rotativas, como helicópteros ou aeronaves de asas fixas, dificilmente vão operar asas fixas, pior ainda, mas dificilmente vão operar próximo, dentro desse espaço aéreo, a não ser que sejam aeronaves de asas rotativas, helicópteros de algum serviço de emergência, suponha um bombeiro ou defesa civil. Então, ali você tem que se atentar. Então, a gente fez esse levantamento, verificamos na regulamentação e não havia maiores empecilhos quanto a isso. Isso é uma outra informação que nós também costumamos atuar. Qual é o perfil de aproximação para esse aeródromo específico? Como a gente pode ver, essa é uma carta de aproximação visual desse aeroclube. Então, a gente consegue visualizar de onde vêm as aeronaves, qual é a entrada dos helicópteros, das aeronaves que estão vindo do setor norte, do setor sul. E vocês conseguem ver claramente aqui que a linha está correndo aqui em cima. E aqui era a nossa área de operação. Ah, mas você vai operar no princípio da sombra. Sim, mas você precisa saber, pelo menos. Isso é uma exigência que eu faço dentro da empresa. Não só pelo fato de ser piloto comercial, mas você precisa saber se você vai operar próximo a um heliponto, tanto um heliponto como um aeródromo, de onde estão vindo e para onde estão partindo essas aeronaves. E se você pode ter algum tipo de conflito, dependendo da tua proximidade. É comum acontecer. São fatos que já vi acontecer. Mas você pode perder o contato com o teu drone, por exemplo. Você pode perder ou ter uma falha de link de C2, você perdeu o controle da tua aeronave. Com a proximidade com o aeródromo, então você precisa saber exatamente por onde que essa aeronave, ao decolar, por onde ela vai passar, ao se aproximar, por onde ela vai passar. Então, nesse caso específico, nós observamos que aeronaves que estavam vindo do setor do norte, ela passava sobre essa linha. Passava próxima, mas passava numa altura extremamente segura para a gente operar dentro do princípio da sombra. Se fosse um voo de mapeamento, não seria possível, a não ser que se a gente tivesse algum tipo de autorização do aeródromo. Isso é todo um procedimento que diz na regulamentação, mas a gente não vai entrar em detalhes aqui. Então, tendo toda essa informação sobre onde estão localizadas as estruturas, qual o segundo passo? Nós verificamos, de acordo com o nosso campo de visão, com a operação que é em linha divisada, a quantidade de estruturas que nós vamos conseguir realizar em um determinado trecho. Então, como essa operação ela ia começar na Grande Florianópolis, ela não começou na sua origem, que a origem é na barragem, que era na região próxima à região de Serra de Santa Catarina. Nós começamos praticamente no final, onde toda essa energia que vem da barragem chega na Grande Florianópolis. Então, como nós dividimos a nossa operação? No primeiro trecho, nós conseguimos identificar 3 torres, que têm um afastamento de 24 metros e de 38 metros. Então, essas 3 torres, em um primeiro momento, isso são informações coletadas de acordo com o Google. Em um primeiro momento, nós conseguimos realizar o nosso primeiro trecho de inspeção. Aqui são as coordenadas geográficas de cada estrutura e o distanciamento. E, ao mesmo tempo, nós incluímos as informações importantes. Por exemplo, da estrutura SN até a estrutura 139, são 6 estruturas. Essas 6 estruturas elas estão localizadas dentro da subestação, da chegada de energia. Ou seja, elas estão marcadas em vermelho justamente porque há risco
muitos fios cruzando e muita interferência eletromagnética. Nossa aeronave, mesmo tendo essa proteção, ela acusa quando há interferência forte de eletromagnética. Então, a gente sempre tem esse cuidado. No terceiro trecho, por exemplo, são basicamente duas estruturas que nós temos aqui, a 138V1 e 138V2. Elas têm uma distância de 50 metros. Perfeitamente tranquilo para realizar um voo de inspeção entre as duas estruturas. No quarto trecho, era uma torre a 137 que não tinha linha divisada a partir da 138V2. Ou seja, nós teríamos que nos deslocar com a aeronave desligada até lá e efetuar a inspeção específica daquele ponto, sem partir para outro. Porque seguindo o trajeto da linha, a próxima estrutura também não tinha linha divisada. Então, esse trabalho é um trabalho que ele é muito criterioso. Nós temos como base o arquivo que o cliente nos manda para a gente conseguir programar o tempo que vamos levar para realizar essa inspeção. Já aconteceu de chegar em campo ser diferente? Muitas vezes. Já aconteceu. São imagens do Google que a gente vê pelo tanto o Google Maps como o Google Earth que às vezes são desatualizadas. Às vezes você vai ver no Google, de uma estrutura para outra tem uma mata, por exemplo. Só que quando você chega lá já não tem mata, foi feita uma construção, algumas casas, você consegue chegar. Então isso facilita bastante. Assim como as situações que às vezes você vai ver a imagem da torre, ela está num pasto, numa área praticamente isolada, e quando você chega tem uma casa embaixo. Então o que você precisa fazer? Por uma questão de prudência e respeito, mesmo sabendo que toda aquela estrutura é parte da concessionária, da empresa, que você tem sim, tem a anuência deles de inspecionar, você precisa solicitar autorização, porque o terreno é do proprietário. Então, se você vai sobrevoar a sua aeronave ali, você, no mínimo, o padrão da gente é chegar, bater na porta, tocar no portão e informar que a gente vai fazer a captação das imagens. Então, esse é o trabalho de planejamento de acordo com o arquivo que nós recebemos. Esse aqui é o trabalho em campo que nós realizamos. A verificação da cadeia de isoladores, de emenda, dos grampos, estrutura, as condições da estrutura, se há corrosão, se não há corrosão, os parafusos, se tem alguma coisa faltando, a conexão do cabo para-raio. São todas essas minúcias que nós verificamos e elaboramos um relatório. Esse aqui é da mesma linha, onde fizemos a inspeção. Essa aqui é uma conexão. Hoje em dia quase não encontramos esse tipo de conexão, mas um grande problema desse tipo de conexão é o aquecimento. A gente consegue ver nessa foto em si não houve nenhum tipo de registro de anomalia de temperatura, mas em muitas já conseguimos visualizar. E o que nós fazemos depois que coletamos todas essas imagens? A gente senta e vai vendo uma por uma, verificando quais são as anomalias. Não. Na nossa empresa, na Global, nós desenvolvemos um programa que é de inteligência artificial. Nós pegamos todas essas fotos que coletamos, inserimos no banco de dados do nosso programa e ele automaticamente detecta quais são as anomalias. Ele faz uma análise de primeiro nível para verificar se a foto é adequada, se não há algum tipo de ruído, se há sombra, se há reflexo. Se houver, ela vai descartar essa foto, mas como nós temos já um perfil, dependendo do tipo de estrutura, de quantas fotos devem ser registradas, elas são aproveitadas, porque se uma for eliminada por reflexo, um outro ângulo vai conseguir captar bem. Então, esse sistema ele faz todo o mapeamento das imagens e verifica se há algum tipo de anomalia nessas estruturas, seja um isolador quebrado, seja um grampo que está faltando, seja um ponto de corrosão, seja ninhos, ele consegue identificar. Depois nós emitimos o nosso relatório. Nesse relatório, o que ele vai constar? Ele vai constar os dados da linha. Nesse caso, foi uma linha de, como eu havia comentado, 47 km, 147 torres. Ele vai dizer vai ter o plano de voo no sistema SARPAS, o termo de autorização da concessionária e as fotos com as suas devidas observações emitidas pelo relatório. Esse aqui é um caso que nós realizamos aqui na Grande Florianópolis também, uma inspeção de uma rede de bairro, na rua Tobias Barreto, na região continental de Florianópolis, e fomos fazer uma inspeção do transformador.
Normalmente esse tipo de inspeção ela é feita com a câmera térmica no horário entre 5 e 7 horas da noite, que é o horário que tem mais demanda de energia elétrica. Então, foi mais ou menos esse horário que nós fizemos. Também estava tudo bem. Vocês podem ver que o transformador está numa temperatura elevada, mas nada fora do normal. Nesse mesmo trabalho, nós também fizemos o controle da vegetação passando sobre a linha. Então, ali a gente conseguiu ver que tem uma palmeira que tinha alguns galhos que estavam, na verdade, já estavam sobre a linha, só que não tinha caído ainda. Isso aí é um ponto de risco. Na parte de baixo também, alguma vegetação de uma casa que fica ali do lado, que estava passando por baixo da linha, mas também estava próximo para tocar. E ali a gente também faz o distanciamento das árvores, na foto do lado direito das árvores com o trajeto da linha. Esse aqui foi um trabalho que nós desenvolvemos numa linha de transmissão Biguaçu-Desterro. Essa linha de transmissão, ela foi criada, eu não sei, talvez muitos devam se lembrar, mas se não me engano foi em 2003 ou 2004, teve um apagão aqui na região de Florianópolis. Então, de onde vinha essa energia? Ela vinha da região continental que ia para a ilha, só que ela passava pela ponte e teve algum problema, não sei se foi uma questão de curto, alguma coisa que deu uma explosão, e a ilha de Florianópolis, se não me engano, ficou 3 dias sem energia. Então o que eles fizeram? Fizeram uma linha alternativa, uma segunda opção de transmissão de energia para a ilha de Florianópolis. Ela é uma linha que sai de Biguaçu, é uma cidade da região continental, da Grande Florianópolis, e ela atravessa São José, que é outra cidade, Palhoça, e passa por baixo do mar, e leva até uma subestação na região do Campeche, que é próximo ao aeroporto. Então, a gente fez o trabalho ali de controle de edificações dentro da faixa de servidão e o mapeamento dessas estruturas, dessas edificações. A NBR 5422, que trata sobre projetos de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica, contém os parâmetros para o cálculo de largura dessa área de faixa de servidão e diz exatamente quais são as áreas que devem ser livres de ocupações. Então, essa é uma linha que ela, se não me engano, ela era de 230 kV. São 38,5 km na região continental, 4 km trecho submarino e 3,5 km na ilha. Então, essa regulamentação, como eu havia comentado anteriormente, a ABNT NBR 5422, ela dá algumas informações sobre dados dessa extensão dessa faixa de servidão. Por exemplo, 500 kV ou mais, a faixa fica em torno de 65 metros, considerando o eixo da linha, ou seja, seriam 32,5 metros para um lado, 32,5 metros para o outro. Então, todas essas informações nós obtemos das concessionárias, das empresas que nos contratam, que nos chamam para fazer esse tipo de trabalho, e a partir daí a gente faz o mapeamento, cria o ortomosaico pelo mapeamento e delimita a área de segurança. Essa aqui é uma outra foto que foi gerada também. Fazemos o trecho guia, onde passa os cabos, e fazemos o distanciamento de acordo com a faixa de segurança dentro dessa faixa de servidão. Esse aqui foi um ponto de uma análise que nós fizemos da estrutura. De acordo com a localização da torre, verificamos a distância da vegetação no entorno. Então aqui, como vocês podem observar, no perfil 3, onde tem esse quadradinho onde está a torre, e no quadrado ao lado ali tem o distanciamento da faixa de servidão na parte de baixo e a altura na parte de cima. Então a gente consegue fazer essa identificação da distância. Esse aqui é um outro trabalho que nós realizamos no Rio Grande do Sul. É uma linha de transmissão de alta capacidade, linha Nova Santa Rita, Povo Novo. Essa linha, ela sai do extremo sul do Rio Grande do Sul e vai até a região da Grande Porto Alegre, próximo a Guaíba. É uma linha de 525 kV, com 620 torres e aproximadamente 500 quilômetros. Nós não realizamos a inspeção completa dessa linha. Nós fomos chamados para verificar
Se não me engano, foram 11 estruturas. Recentemente havia passado tinha dado uma ventania nessa região, inclusive algumas torres caíram, só que ao chegar ao local já tinham sido colocadas no lugar, mas algumas peças sofreram algumas quebraram. Então a gente foi chamado para verificar essas anomalias. Então nós registramos aqui nessa foto à esquerda, como vocês podem observar, está faltando um isolador ali, e essa aqui é parte de um relatório que nós emitimos com as devidas anomalias que nós registramos. Ademais desse serviço, o que oferecemos é a elaboração de MDT, de MDS, como havia comentado, o ortomosaico, simulação de pontos de alagamento pelo trajeto, fazendo o corredor, fazendo o trajeto da linha, elaboração de curva de nível e análise de pontos de erosão. Então, chegamos ao fim. A conclusão que eu posso dar agora, com a experiência que nós temos desde 2018, trabalhando em diversos segmentos, como havia comentado, mas hoje, conversando com vocês especificamente sobre linha de transmissão, é que, em primeiro lugar, vocês têm que adquirir o equipamento adequado para a sua operação. Independente do que você for fazer, você tem que analisar bem para decidir qual equipamento, qual o sensor adequado. Às vezes você vai trabalhar somente com mapeamento de trajetos de linha, mapeamento de trechos de rodovia, de ferrovia, ou vai trabalhar com inspeção mesmo. Então você tem que adquirir a aeronave que vai te suprir essa necessidade. Nós trabalhamos com o DJI Matriz 210 RTK porque ele nos dá uma segurança maior ao realizarmos inspeções próximo a linhas de transmissão de alta voltagem. Então, isso nos permite trabalhar tranquilamente, elaborando nossos relatórios, coletando os dados necessários, inclusive fazendo a termografia. Em segundo lugar, o que eu posso dizer a vocês é que vocês têm que adquirir softwares adequados para solucionar o problema dos seus clientes. Às vezes o seu cliente unicamente precisa identificar alguma anomalia que tem dentro daquela rede, seja por quantidade excessiva de ninhos, seja vandalismo, seja isoladores quebrados, seja corrosão. Isso você consegue identificar com fotos, você consegue emitir um relatório. Agora, se você for realizar, por exemplo, um mapeamento para fazer a tua medição de uma faixa de servidão, Pix4D Mapper, por exemplo, vai te auxiliar muito nesse trabalho. Conheça o ramo de atuação do seu cliente. Nós trabalhamos com diversos segmentos: construção civil, inspeção de linhas de transmissão, barragens, perícias, perícia ambiental. Então é muito importante que você conheça o que o seu cliente vai querer de resultado e onde ele vai se basear para obter esse resultado. Ou seja, se você vai trabalhar com construção civil, por exemplo, numa inspeção de fachada, numa inspeção de uma edificação, você sabe que existem normas da BNT-NBR que são adequadas para você conseguir fazer o seu trabalho de acordo com a necessidade do seu cliente. Não custa nada você pegar essa regulamentação, dar uma olhadinha, essa norma, você dá uma olhadinha para ver exatamente o que ele está procurando. Falando agora de construção civil, se ele está querendo ver desplacamento, quer ver revestimento que está caindo, quer ver pontos de infiltração numa laje, existem publicações que tratam desses assuntos, então é importante você ler. Como havia comentado na inspeção de linhas de transmissão, a BNT 5422, é importante você saber o que essa norma te exige para você conseguir entregar o seu trabalho da melhor forma possível, direcionado à necessidade do seu cliente. Respeitar as regulamentações. E, em último, seria basicamente um resumo de todas essas 4 que eu falei no início. Você tem que oferecer soluções aos seus clientes que estejam dispostos a pagar pelo trabalho que você está desenvolvendo. Se você tiver um equipamento adequado, um equipamento em boas condições, de boa qualidade, que supra a sua necessidade, se você tiver programas que atenda à necessidade do seu cliente e que te dê resultados, diria até um pouco além do que o seu cliente espera, e se você conhecer todo o ramo do trabalho dele, quais são as normas que ele se baseia para realizar o trabalho dele e respeitar as regulamentações, você pode ter certeza que você vai oferecer uma solução adequada ao seu cliente.
ele não vai ter risco na hora de contratar, porque ele sabe que você é uma empresa séria, que você respeita as regulamentações, que você tem profissionais extremamente capacitados, que utilizam os modelos, os equipamentos adequados e os programas adequados para realizar esse trabalho que ele está entrando em contato com você para você solucionar para ele. Então é isso, pessoal. Eu fico à disposição agora para qualquer tipo de pergunta. Se vocês quiserem esclarecer alguma dúvida do assunto que foi abordado, e sobre aeronaves, eu posso deixar muito claro para vocês. DJI, desde o início, sempre nos atendeu muito bem, as aeronaves, tanto as aeronaves como os sensores. Então, se em algum momento vocês tiverem interesse em começar a trabalhar, ou se já trabalham nesse ramo, uma experiência da empresa que nós temos há praticamente um pouco mais de 2 anos. Sempre fomos muito bem atendidos, estamos muito satisfeitos com os equipamentos que nos foram oferecidos. Vou deixar meu contato, meu nome é Roberto Santos Ramos, esse é o meu telefone de contato, esse é o nosso e-mail, nossa página da internet, o nosso Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, verificar o nosso trabalho, estão nesses canais nas nossas redes sociais. Agradeço muito ao convite do Maurício, ao convite do Paulo, e fico à disposição agora para o esclarecimento de eventuais dúvidas e à disposição também para o que vocês precisarem. Bom, Roberto, agradeço aí pela apresentação, acho que foi bem esclarecedor em relação a, vamos falar assim, as possibilidades que você tem ali para trabalhar fazer a questão das inspeções em linhas de alta tensão e transmissão e distribuição de energia. Eu acho que um ponto que ficou bem claro na sua apresentação foi a questão aí do profissionalismo, vamos falar assim, a importância que a empresa Global Drones dá principalmente em trabalhar da maneira correta, em relação a respeitando a legislação e a regulamentação de drones do Brasil. Acho que é o ponto importante, que é a fase hoje que a gente está vivendo no mercado brasileiro. Então, antes de fazer minha conclusão final aí da apresentação, vou passar para o Paulo para fazer seus comentários. Então, Paulo, a palavra é sua. Beleza, parabenizar, né, primeiramente o Roberto, né, e a Global Drones sobre o domínio, né, explícito no assunto tão específico que é a inspeção de estruturas, né, principalmente das linhas de transmissão. Além de toda a cautela operacional, né, relatada aí por ele, os casos de sucesso também da empresa e o software que eles estão desenvolvendo para automatizar as inspeções, né. Eu vejo aí como vantagem do Matrix 210V2 e integrado com a XT2, que é realmente o equipamento mais específico, né, indicado para inspeções em estruturas energizadas, né, já que ele tem principalmente aquela funcionalidade das interferências magnéticas, né, uma proteção. Além da qualidade da resolução das imagens térmicas, né, pela XT2, a função RTK, que auxilia na estabilidade, né, da inspeção e, consequentemente, na segurança operacional. Então, são características que visam garantir padrões mínimos, né, de segurança, evitando risco a terceiros, como pessoas, bens em solo e até mesmo outras aeronaves, né, operando no mesmo espaço aéreo. Inclusive, com relação a aeronaves, né, no mesmo espaço aéreo, vale ressaltar que o Matrix 210V2 com o DJI Pilot tem a função DJI Air Sense, que tem informações em tempo real sobre aviões e helicópteros, né, que estão circundando ali no mesmo espaço aéreo, acompanhando inclusive a tendência, né, da ICA 140 de 2020, né, editada agora em julho de 2020, que seriam para aeronaves não tripuladas, que agora elas são classificadas em aeromodelos, né, pelo DSEA, RPA, que seria a aeronave não tripulada com capacidade de interagir com o controle de espaço aéreo, né, as autônomas, ela não tem como manipular, e os drones são as aeronaves não tripuladas que não interagem com o controle de tráfego aéreo. E o Matrix, né, acompanha a tendência da Organização da Aviação Civil Internacional, como sendo uma aeronave não tripulada, né, uma Unnamed Aircraft,
RPA, né, que ela tem capacidade de interagir com o tráfego aéreo, ok? Então não basta somente fornecer o drone, né, o hardware. Algumas áreas necessitam de uma capacitação técnica e todo um suporte por detrás, né? Que aí nós, né, como distribuidores e a parceria com a Santiago e Sintra, nós temos isso para fornecer aos nossos clientes. Então, mais uma vez, parabenizar e passo a palavra aí para o Maurício. Bom, Paulo, eu acho que sua colocação foi perfeita. Agradeço aí pelo seu comentário. Eu acho que essas informações que você passou é muito importante na escolha do equipamento, como mesmo o Roberto disse, a questão aí da regulamentação de drones, que é um ponto que tem que entender que é o seguinte, né? A regulamentação veio não é para atrapalhar o prestador de serviço, mas para garantir a segurança tanto do operador, mas também contra terceiros. Então, por isso que o Roberto colocou bem claro, principalmente no checklist, né? Eu falo sempre quando você tem um profissional que trabalha com checklist, mostra o profissionalismo, né? Porque cada etapa é muito importante e a não execução dessa etapa, né, pode acontecer, vamos fazer, é um plano que vai fugir do seu controle, né? Quando foge do controle, a gente está trabalhando com aeronaves, né, aéreas, que pode acontecer qualquer acidente e trazer grandes prejuízos, não só questão aí de acidentes, acertar terceiros e também traz vamos falar assim, um ponto negativo para o mercado. Então, acho que na apresentação do Roberto ficou muito claro isso, esse profissionalismo que eu já disse inicialmente. E outra coisa também que, na conclusão, que eu acho que foi perfeita, né? O resumo de todos os primeiros itens que o Roberto colocou, eu acho que, tipo assim, é o passo a passo da última solução, que é a questão da solução. Não adianta você ter o melhor equipamento, mas que você não entende o que o cliente está querendo e não oferece uma solução. Então eu sempre falo, né, que o drone é apenas uma ferramenta, mas não é a solução. Então tem que ter um profissional capacitado por trás, a pecinha por trás do rádio controle do computador, que entenda o que o cliente precisa para poder oferecer a melhor solução possível. Porque se você não entregar uma solução, o que ele não possa utilizar, né, o que vai acontecer? O cliente não vai acreditar na tecnologia e muito menos na sua empresa. E vai acabar atrapalhando o mercado. Então ele vai achar que, como você não entregou o produto que ele desejava, né, os resultados, ele vai acabar achando que outros prestadores de serviço não consigam entregar também, né? Então acaba atrapalhando muito o mercado. Então sempre, eu acho que em outras apresentações sempre falo, né, que você precisa entregar não é a imagem aérea, mas o que fazer com a imagem aérea e quais são as informações que você consegue tirar por elas. Mas eu acho que a apresentação foi bem clara quanto a isso. Bom, Roberto, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte. Você comentou bastante, né, da utilização de câmeras termográficas nos trabalhos, nas soluções oferecidas para os seus clientes. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, das possibilidades de soluções desenvolvidas com esse sensor e quais são as demandas vindas dos clientes, né, em relação a esse tipo de produto. Bom, então a utilização da termografia na Global Drones, nós utilizamos basicamente para dois campos. Temos mais também, mas eu vou citar os dois primeiros, a construção civil e a inspeção de linha de transmissão. Construção civil, nós identificamos manifestações patológicas de acordo com a temperatura do objeto que estamos fazendo essa análise. Então, é possível verificar com a XT2 pontes térmicas, é possível verificar pontos de umidade, é possível verificar possíveis pontos de desplacamento, seja de revestimento cerâmico, seja de revestimento argamassado. Então, essas são as soluções que nós conseguimos visualizar com a termografia. São ensaios não destrutivos, que é um ensaio de termografia, que necessariamente, mais para frente, ele vai te dar um caminho, ele vai te mapear algumas áreas que mais para frente você vai precisar desenvolver outros tipos de ensaio que a própria norma exige. Então, muitas vezes a gente vai verificar uma área na quina de uma edificação que está tendo algum tipo de demonstração de manifestação patológica de desplacamento.
Então você vai fazer um mapeamento de toda aquela área para ver qual é a diferença de temperatura, se é de acordo com algum tipo de umidade que está tendo na platibanda, na laje de cobertura, e a partir dali você vai partir para os ensaios conclusivos. Na questão da linha de transmissão, nós verificamos basicamente pontos de maior calor, onde há possivelmente uma sobrecarga, seja num transformador, como havia comentado em um dos nossos trabalhos que fizemos aqui na Grande Florianópolis, seja num ponto de conexão de linha, que também é um ponto que dá muito problema. Então, na parte em subestações, por exemplo, são outros componentes que verificamos também. Então, essas são as soluções que nós oferecemos a nossos clientes. Existem temperaturas que são previamente estabelecidas por uma questão de segurança na inspeção de linha de transmissão, que a gente sabe que não pode extrapolar. Falando agora do caso do transformador. Então, nós fazemos essa análise, nós colocamos dentro do programa específico da FLIR e fazemos o gráfico de quando... obviamente, colocamos todas aquelas configurações de emissividade, de temperatura ambiente, dos parâmetros que devem ser feitos antes da gente começar a fazer o registro, e elaboramos esse relatório para entregar aos nossos clientes. A partir dali, a equipe técnica deles vai tomar as ações necessárias para resolver essas anomalias. Complementando aí o Roberto, né? Além dessas aplicações, nós podemos utilizar aí os sensores térmicos para resgate e salvamento, né? Monitoramento de incêndios, inspeção de painéis solares, né? Aqui, por exemplo, no Nordeste, né? Próximo à linha do Equador, nós temos diversos parques, né? Em ampliação e execução de painéis solares. A parte de vigilância também, né? A parte industrial, por exemplo, é possível detectar os silos, né? Se eles estão trabalhando em uma temperatura muito excessiva, né? Do que o material suporta. Então, realmente, a parte de utilização de sensor térmico, existem diversas aplicações, né? E principalmente essas que também a Global Drones atua, né? Na parte da engenharia. Bom, agradeço aí a resposta do Roberto. Então a gente vai para a próxima pergunta vai ser feita, né, pelo Paulo Henriques. Vamos lá, Paulo. Bom, Roberto, para as situações aí que existe o efeito corona, né, a influência do campo magnético, tem alguma distância padrão de segurança para baixa ou alta tensão? Qual a influência, né, se você já teve algum problema com isso? E como você lidar, né, com essa situação, né, que é um pouco atípica, né? Sim. Bom, o efeito corona é exatamente isso que você comentou. É essa interferência eletromagnética, essa emanação, né, dessas interferências por uma estrutura energizada, no caso, as linhas de transmissão. Isso depende muito das condições climáticas, da questão da umidade do ar. Se a umidade estiver muito alta, a tendência é ele ser maior, justamente porque ele consegue se manifestar, se consegue crescer mais. Então, isso tudo depende. Por exemplo, quando a gente vai efetuar algum tipo de trabalho e o tempo tá meio nublado, está com aquela bruminha ainda, acabou de dissipar o nevoeiro, a gente sabe que tem que ter um pouco mais de cuidado. O equipamento nos avisa de padrão. Qual é o padrão, a distância que a gente normalmente mantém? Depende da linha. Se for uma linha, por exemplo, de 530 kV, semelhante àquela que eu comentei do Rio Grande do Sul, a gente fica em torno ali de uns 8 metros, 8, 10 metros de afastamento, porque realmente é uma linha muito potente e normalmente os trabalhos, quando a gente realiza, é em linha viva. Eles não desligam a linha, então a gente tem que ter um cuidado ainda muito maior. Não só pelo equipamento, mas pela própria questão da proximidade com a linha, porque se a gente começar a ter indícios de perda de controle da aeronave e colidir com os cabos, colidindo com 2, 3 cabos nas fases diferentes, é um curto-circuito. Então sabe que o problema vai ser muito maior, além de você perder a tua aeronave. Então a gente mantém esse controle analisando as condições climáticas, questões de umidade, a potência da linha, da voltagem da linha, e no ambiente também, né? E na hora que a gente vai efetuar o voo também.
A gente faz a decolagem, padrão nosso, a gente efetua a decolagem em aproximadamente 10 a 15 metros, a gente vem se aproximando. A gente já consegue captar algumas imagens boas para análise que a gente faz. E a gente vai aproximando. Chegando aproximadamente uns 5 a 8 metros, dependendo das condições climáticas, da segurança, do nosso ponto de visão e dos avisos que o próprio drone nos dá, a gente mantém essa segurança. Então depende muito. É muito de cada situação do dia a dia. Quando a gente vai efetuar um voo, seja numa linha de 69 kV, de 138 kV, de 530, na hora que a gente vai operar, dependendo das condições climáticas, a gente consegue ter uma aproximação um pouco melhor, ou a gente tem que ficar um pouco mais afastado. Mas é um caso, sim, que a gente sempre tem que levar em conta. É um caso que nós consideramos com essa aeronave, com o Matriz, que ele já vem com essa proteção. Por isso que eu indico, se você for trabalhar com esse tipo de trabalho, com esse tipo de inspeção, que é de linha de transmissão, obtenha a aeronave adequada. A aeronave seja o Matriz 200, 210, o V2, o 300 agora, que saiu recentemente, você tem que ter uma aeronave adequada para fazer esse tipo de trabalho. Não aconselho, de forma alguma, a não ser que você tenha um sensor que te possibilite fazer registro de imagens com uma captação mais aproximada, que tenha um zoom, que tenha uma resolução melhor, que você opere com outros modelos de aeronave, semelhante o Mavic, por exemplo, o Phantom, você conseguiria fazer, dependendo do sensor. Agora, se você for operar com um sensor simples, eu não recomendaria utilizar esse tipo de aeronave. Mas, enfim, sobre o Corona é isso. Depende do dia a dia, como a gente vai chegar e ver a situação na hora. Eu acho que outro detalhe também importante, né, que você disse, é essa precisão na aproximação do equipamento em relação à torre. A gente sempre fala, né, de tecnologia de levantamento RTK e tudo mais, mas levado em relação à produção, né, dos produtos cartográficos ali em relação à precisão posicional. Mas no caso, né, o RTK no Matriz 200, no caso do Roberto, seria também na precisão de navegação. Então, como ele precisa ter uma aproximação refinada, então o equipamento tem que mostrar para você, principalmente em relação ao que você está vendo ali no seu mapa, que está aparecendo ali no seu visor e também visualmente, essa precisão posicional para você conseguir ter essa segurança na aproximação, né, Roberto? Sim, exatamente. Como eu havia comentado na nossa apresentação, cada foto que nós registramos, isso sempre utilizando o RTK. Cada foto que nós registramos fica salva a coordenada geográfica, com essa precisão do RTK. Isso nos possibilita mais à frente, daqui a um ano, daqui a 6 meses, quando formos chamados novamente para fazer uma nova inspeção, tendo como base essas coordenadas geográficas, conseguir efetuar um plano de registro de imagem, apesar que a gente já tem o próprio plano de coleta de imagens de acordo com o perfil e o posicionamento do drone, mas a gente consegue criar um banco de dados para a gente manter um padrão de ponto de registro de imagem, pela essa correção do RTK. Se nós trabalhássemos única e exclusivamente com GPS, a gente sabe que tem aquela tendência de ele dar aquela oscilada, aquela correção maior. Se não me engano, são 2 metros, eu não sei se é mais, mas eu acho que são 2 metros. O RTK não, ele te dá uma precisão de centímetros para você conseguir fazer esse registro. E isso é fundamental para a própria questão de mapeamento. A gente vai fazer um mapeamento para registrar a faixa de servidão, a captação de imagens com o RTK acionado, que é o que o nosso equipamento tem, vai te dar uma precisão muito maior. Outra coisa importante também se dizer, né, a gente está falando de linha de transmissão, mas não é só a linha de transmissão que tem campo eletromagnético. A gente vê esse tipo de problema também com interferência do campo em equipamentos menores, também na mineração, tá? Então na mineração também você tem um campo eletromagnético ali vamos falar assim, o minério que tem na jazida. Então se você não tiver um equipamento como Matriz da linha V2, né, que tem essa blindagem em relação a alguns tipos de interferência do campo, né, você vai ter uma instabilidade e pode ocorrer até, já ouvi falar de ocorrer quedas de equipamento menores aí por conta desse campo. Então é importante, igual o Roberto disse várias vezes, tem que ter um equipamento que te traz sempre essa segurança. Correto, Paulo? Exatamente.
O Matrice, né, a linha Enterprise em si, é uma linha mais específica, né, diferente da Consumer, e a intenção dela é trazer ainda mais segurança, né, principalmente numa área como essa, tão delicada, que é a inspeção de estruturas energizadas, né? Então, é isso aí. Bom, Roberto, a minha próxima pergunta é o seguinte, em relação aos produtos ali, né, você citou a questão do registro aéreo, de imagens, vídeos, mas especificamente agora em relação aos produtos topográficos, né, o MDS, o MDT e as curvas de nível que você mostrou na apresentação, qual a importância de saber essas informações do terreno em relação a, vamos falar assim, a segurança das linhas de transmissão? Vamos falar assim, quais são as informações importantes que esses produtos trazem para os seus clientes? Bom, sobre essa parte, na nossa equipe, no nosso time, aqui no Bodrões, nós temos engenheiros, eletricista, engenheiro civil e engenheiro de software. O que cada um desempenha nessa parte? O engenheiro eletricista ele vai avaliar toda essa parte de anomalias, de componentes que estão quebrados, que tem vandalismo, a questão da temperatura. O engenheiro civil ele vai avaliar, mediante o mapeamento que a gente realiza, ele vai indicar qual seria a forma mais adequada de realizar esse mapeamento. Às vezes nós temos uma estrutura que ela fica num extremo, no meio tem uma que fica na parte de baixo de um vale e depois ela sobe. Como é que é feito o mapeamento nesse caso? Se a gente vai fazer de um ponto de uma estrutura a outro ponto, vai pegar toda essa baixada, esse relevo? Não. Ele nos orienta sobre qual seria a forma mais adequada. Fazemos por trechos. Então, a primeira parte que é mais elevada, fazemos o mapeamento daquela área, depois fazemos o mapeamento da parte de baixo, depois fazemos a parte que fica intermediária e depois a parte de cima. Com essas análises separadas, a gente consegue criar todas essas informações de uma maneira precisa, que é o MDT, o MDS, as curvas de níveis, simulação de pontos de alagamento, porque isso tudo são informações importantes que o nosso cliente, ao solicitar, vai dar, primeiro, a garantia de um fornecimento de energia sem possibilidade de interrupção, seja por um ponto de erosão próximo à base de uma estrutura, ou por um ponto de alagamento na parte de baixo do trajeto da linha. Então, ali no Rio Grande do Sul, por exemplo, algumas linhas corriam próximo, na verdade, ao lado da BR-116, só que eram pontos de alagamento, que era difícil você acessar. Então, qual é a simulação que a gente faz ali? A gente, nesse caso específico, não fizemos, mas era um trabalho que até poderia ser feito mais adiante, o mapeamento daquela área para ver qual é a elevação da inundação. E erosões nessas partes de morro. Nessa linha que a gente fez esse trabalho de mapeamento de faixa de servidão aqui na Grande Florianópolis, da linha que eu havia comentado, que foi criada depois que teve o apagão aqui em Florianópolis, há diversos pontos. Inclusive, tem um ponto que fica bem na próxima margem de meio que um barranco, assim. Tem uma distância, mas ele fica próximo, que é uma área de um possível estudo de ponto de erosão. Então, essa é a solução que a gente fornece também, mediante a coleta de imagens analisada pelo engenheiro de software e pelo engenheiro civil, que ao fazer o mapeamento, seja pelas curvas de nível, pelo MDT, pelas próprias condições do terreno, consegue avaliar de uma maneira mais assertiva o que pode ser feito para aquele determinado ponto da linha. Então eu vou passar a nossa última pergunta para o Paulo, fazer então para o Roberto. Paulo, então uma palavra com você aí para a nossa última pergunta. A última pergunta, Roberto, eu vi ali que você utiliza o aplicativo Pixford Capture, né, e iOS e Android para executar os seus mapeamentos, né? O Pixford Mapper para realizar o processamento e geração de produtos, ortomosaico, modelo digital do terreno e assim outros produtos, né, do terreno. Mas com relação ao software que você analisa as imagens térmicas, né? Como funciona ele? Você pega as imagens brutas, joga para ele, lá faz uma análise termal da estrutura. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse software. Tá. Esse software é um software específico da FLIR. É um software que ele é aberto. Você pode entrar direto no site da FLIR e baixar. Ele funciona com qualquer tipo de sensor, qualquer tipo de câmera da FLIR.
nós temos a XT2, que é feita da DJI em parceria com a FLIR. Mas todos os dispositivos, sensores da FLIR, próprios da FLIR, inclusive os que são usados na construção civil, e até pelas empresas que fazem inspeção no solo de linhas de transmissão, eles utilizam esse software. Então, eu vou explicar como é que funciona a nossa metodologia utilizando a XT2. A XT2 ela é uma câmera que, ao você realizar a filmagem, ela simultaneamente faz a filmagem térmica e a filmagem digital. Então, em qualquer momento, durante a filmagem, você pode tirar foto daquela filmagem. Então, o que a câmera faz? Ela basicamente, ela registra, ela congela a tela da tua filmagem e faz uma foto com essa imagem. Não é essa imagem que nós utilizamos para fazer análise. A análise que o sistema, o programa da FLIR aceita, é a própria imagem da câmera fotográfica. Então, a XT2, você tem a opção de você filmar e durante a filmagem você tira a foto que você congela a imagem. E você tem a opção de tirar só foto, como câmera fotográfica. A diferença é, no momento que você coloca os teus dados, a tua coleta de dados no teu computador, por exemplo, começar a iniciar a análise, nesse programa da FLIR, ele identifica. Ele vai saber o que é foto que foi gerada por congelamento de uma filmagem e a foto que realmente é a foto, pelo próprio formato que ela fica. Então, a FLIR ela vai te possibilitar a realizar essa análise e gerar esse relatório quando o formato é RJPEG. Ali você vai conseguir. O próprio sistema, na hora que você coloca a foto, ao clicar 2 vezes na foto, ele vai te abrir todas as alterações que você pode fazer. Que ali você pode limitar a tua temperatura máxima, a tua temperatura mínima, alterar a tua palheta de fotos, incluir quadrados de ponto quente, ponto frio, comparativos de ponto a ponto. Isso tudo você consegue gerar com o registro fotográfico. Ao momento que você registra uma foto semelhante à filmagem, você vai tirar 2 fotos. Você vai tirar RGB e você vai tirar a foto térmica. Então, é assim que a gente trabalha. Quando o cliente, por exemplo, não, eu quero que você faça uma filmagem dessa estrutura, nós fazemos. Ele vai emitir, ele vai fazer toda aquela filmagem, seja na térmica e seja na digital. Agora, às vezes, o cliente, eu quero que você faça uma filmagem, mas eu quero que você detecte e faça uma análise daquele ponto, daquele transformador, eu quero a temperatura dele. Então, ali a gente para de filmar e ali a gente começa a tirar as fotos. E com esses dados coletados da câmera fotográfica que a gente começa a análise no sistema da FLIR. É um sistema muito simples, ele é autoexplicativo, não tem problema algum, não é um sistema complicado, assim como o próprio Pix4D, o Pix4D Mapper e o Capture são muito simples. É um sistema muito simples também, que a gente consegue fazer as coisas de uma maneira muito mais produtiva, como se fosse feito de outra forma. Bom, pessoal, respondendo aí, complementando também aí a parte do Roberto, é que é possível realizar, né, um mapeamento aéreo termal, né, através de um plano de voo. As imagens térmicas podem ser importadas no Pix4D Mapper e assim realizar um ortomosaico termal. E no próprio Pix4D Mapper é possível classificar, gerar uma classificação, né, de acordo com a temperatura, né, da imagem e assim extrair diversos resultados, né, detalhados. Bom, pessoal, a gente finaliza essa etapa de perguntas. Como eu disse no começo da apresentação, vocês podem deixar as perguntas aí abaixo do vídeo, que vão ver, né, em outra oportunidade a gente convida de novo o Roberto e o Paulo, que a gente sempre está fazendo coisas juntas aí para respondê-las, tudo bem? Então eu vou passar a palavra novamente para os nossos 2 convidados para fazer as suas considerações finais, tá? Para a gente finalizar esse 4º dia da semana da DJI Enterprise. Então, Paulo, vamos lá, passo novamente a palavra para você fazer as considerações. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. Apesar da gente conhecer um pouco da área, do mercado, né, é sempre muito enriquecedor, principalmente a apresentação aí do Roberto da Global Drones, né, uma coisa muito específica que você não encontra fácil, inclusive. Parabenizar pela iniciativa, né, dessa semana DJI Enterprise, para que muitos conheçam, né, o potencial, né, que a linha Enterprise
pode trazer, mais especificamente nessa área de inspeção de linhas de transmissão. Parabenizar também o Roberto da Global Drones pela expertise na área e estamos à disposição aqui no Ceará. Reforço que além de venda de equipamentos, a gente dá manutenção, a gente capacita através de treinamentos presenciais, né, utilizando equipamentos e softwares sofisticados e também alugamos. Eu deixo aqui o meu abraço a todos e estamos à disposição no nosso site ou no Instagram. Um abraço. Roberto, suas considerações finais? Bom, quero agradecer o convite, tanto do Maurício como do Paulo, participar mais uma vez de uma entrevista, de um webinar sobre o nosso trabalho. Nesse caso, hoje, comentei muito sobre nossa experiência no ramo de inspeção de linha de transmissão e distribuição de energia e quais são os sensores e a aeronave que nós utilizamos. Repito, a parte da minha conclusão, que quem tem interesse em realizar esse tipo de trabalho, que eu realize com responsabilidade, que ofereça as soluções que os seus clientes procuram. De que forma? Obtendo as aeronaves, os equipamentos adequados e os sensores adequados e utilizando os programas que hoje estão disponíveis no mercado, que inclusive facilmente pode ser encontrado tanto com o Paulo no Ceará, como pelo Maurício no interior de São Paulo. Então, reforço o meu pedido a todos, que quem tiver interesse em trabalhar nessa área, que o faça com responsabilidade, e as ferramentas estão disponíveis a qualquer tempo, a qualquer momento, com essas duas pessoas. Fico à disposição para qualquer outro esclarecimento que tenha sobre a apresentação que eu fiz, sobre linhas de transmissão. Também realizamos trabalho em construção civil, no segmento de agropecuária, em ambiental, e deixo meu contato. Quem precisar de algum tipo de esclarecimento, eu fico à disposição e agradeço enormemente a vocês dois pelo convite. Paulo, agradeço mais uma vez aí, estar com a Santiago Sintra, mais num evento aí que a gente realizou, mais esse novo projeto. Roberto, gostaria de agradecer e parabenizá-lo principalmente pelo profissionalismo que você mostrou, ficou bem claro nessa apresentação, né? Eu acho que o comentário que eu ia fazer para concluir é o mesmo que o do Roberto. Precisa ter as ferramentas corretas, os softwares corretos e oferecer as soluções de acordo com as necessidades do cliente. Então, pessoal, gostaria de agradecer a presença aí, a ter acompanhado mais um dia da semana DJI Enterprise. Então, não deixa aí de estar acompanhando as redes sociais da Santiago Sintra. Se ficou alguma dúvida, a gente tem os contatos nas próprias redes sociais e também no site da Santiago Sintra Geotecnologia. E gostaria de estender o convite para o próximo dia da nossa semana DJI Enterprise, que vai ser a nossa divulgação, abertura da caixa do Matriz 300 RTK. Tudo bem? Então, pessoal, novamente agradeço a estar acompanhando a gente até esse quarto dia da nossa semana e até amanhã. Forte abraço!